Bem-vindos mais uma vez aqui a esse conteúdo que a gente está produzindo, que é direcionado para você, né, que está num caminho aí, numa jornada de autoconhecimento, vamos dizer assim, entendimento a respeito de si próprio e do efeito do entendimento que você tem sobre você em relação às coisas que acontecem, como elas progridem ou não na sua vida. Estamos aqui mais uma vez, Emerson e eu. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Muito bom Pra, falar aqui com você e falar com você que está nos ouvindo também. É isso aí. Para a gente falar, continuar aqui esse caminho de evolução, a gente sempre fala que nós temos uma jornada, um caminho, uma trilha na vida, e algumas pessoas elas estão mais à frente dessa trilha, as outras um pouco mais para trás, e o nosso intuito, o nosso propósito aqui é sempre tentar conectar com as pessoas que estão um pouco mais atrás, que estão passando aí por coisas que nós passamos em algum momento da vida, e que, de algum modo, nós encontramos uma forma de lidar melhor, porque as coisas, os fenômenos da nossa vida, eles são cíclicos, eles acabam se repetindo, e quanto mais, vamos dizer assim, mais assertivamente você consegue lidar com isso, melhor você vai passando, evoluindo e progredindo nessa vida. Cara, antes da gente começar a entrar no tema aqui, tem um livro muito bom do Marco Aurélio que fala sobre o estoicismo, né? Que é algo que vem lá de trás, e o estoicismo nada mais é do que, se eu pudesse traduzir uma coisa bem simples aqui, é que as coisas vão acontecer na sua vida como elas têm de acontecer. Não como Sim. você quer, não como você escreveu, como você desenhou, mas invariavelmente elas vão acontecer do jeito que tem que ser. E ele fala que você precisa aceitar isso, aceitar esse fato, porque ele é um fato. E quanto mais você tenta brigar e discutir com o fato, mais você vai perder tempo tentando dar murro em ponta de faca, relutando nas mesmas coisas sem conseguir avançar. E tem uma frase aqui desse livro que ela diz o seguinte, ó: deixe a virtude trabalhar. Fala sobre virtude. A luz de uma lâmpada não brilha e conserva seu fulgor até que o combustível seja consumido. Por que não deveriam, por que não deveriam tua verdade, tua justiça e teu autocontrole brilharem até que tu te apagues? E aí, tentando explicar um pouco mais isso, Sêneca, repetindo Heráclito, escreve que nós mortais somos iluminados e apagados. A luz da razão banha o universo. Quer o pavio da sua lâmpada esteja sendo aceso pela primeira vez após um longo período de escuridão, ou mesmo pouco antes do proverbial grande sono, não faz diferença. É aqui que você está agora, e esse é um bom lugar, como qualquer outro, para deixar a virtude brilhar enquanto você existir. Se você não deixou a virtude brilhar em alguns momentos da sua vida, né, até aqui, nunca é tarde para fazer isso acontecer, né? Ele fala sempre que você tem até o momento em que a tua luz, né, ela se apaga, que é o momento que a Deixar de gente brilhar. perece, para você fazer isso acontecer. Então, é legal porque a gente não dá conta, né? Não dá conta disso. Uhum. Mas eu queria Você fazer essa falou sobre introdução. isso, cara, e eu lembrei de uma frase que você postou essa semana no Instagram. Não sei se você vai lembrar ela aí de cabeça, mas é uma Hum, frase da oração ali dos pensamentos dos alcoólicos anônimos, alcoólatras isso. anônimos, né? Que eles É. falam sobre isso, alguma coisa de controlar aquilo que eu posso controlar, né? E aceitar aquilo que eu não posso controlar, alguma coisa nesse sentido. Lembra disso? Isso. Ele fala que me dai, né, Senhor, dai-me condição, força, Força, capacidade condição, para focar, né, fazer, ter atitude e proatividade sobre as coisas que eu consigo controlar e controlar. aceitar aquelas que eu não posso mudar. E a luz joga a luz, a sabedoria para poder discernir qual que é uma e qual que é a outra, né? Uma É mais ou frase menos isso. poderosa, né, cara? Muito forte. Poderosa. Depois que eu li aquilo, eu não sou alcoólatra, nem viciado em nada, mas deu vontade de participar só para entender a filosofia a mais a fundo ali, que é muito interessante. Eu sei que aquilo é uma parte de um texto muito maior, né? E você sabe que essa frase, ela é uma frase que a gente invariavelmente está ouvindo, e eu falei essa semana, quando eu estava colocando isso lá, eu falei, recitei essa frase aqui, e a minha esposa, ela falou, pô, não sabia que isso era uma oração dos alcoólicos anônimos, né? Eu disse, Olha pois é, só, muita gente não que sabe, legal. repete, mas não sabia que era daí. E E aí tá, já e faz tá, aí... Ah.
Pode falar, eu ia falar o que você está falando, pode Eu falar. ia dizer que aí já faz a introdução para o nosso tema, né? Que é, Isso. nós vamos falar hoje sobre a mentalidade, né? Colocar o nosso destino na mão de outras pessoas. Uhum. Quer começar aí, Emerson? E essa frase eu lembrei, né? A sua introdução junto com essa frase faz total link com esse tema, colocar as nossas esperanças, colocar nossa vida, nossas expectativas nas mãos dos outros. E isso, até certo ponto, parece ser interessante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. O dia que nós estamos gravando é um dia que antecede as eleições presidenciais, o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, e a gente vê uma polarização, uma divisão. Eu subia no elevador agora, conversando com a senhora, e sem falar de partido ou coisa, a impressão é que a gente está numa pré-guerra civil, aonde se você é de um lado ou de outro, ou tem uma opinião sobre um candidato ou outro, você automaticamente se torna inimigo um do outro. E não é verdade, nós somos, né, todos brasileiros, todos seres humanos, divergimos em opinião, mas o fato é que nós não podemos colocar a nossa expectativa no que as urnas vão decidir amanhã. A gente pode até ter esperanças para A ou para B, mas a expectativa da sua vida, da sua família, você não pode depositar apenas em um governo. Por quê? Porque isso é uma mentalidade de que se o governo não fizer, você não vai conseguir atingir o seu resultado. Se você nasceu numa família desprovida, seja lá financeira, intelectual ou de estímulos, você não vai conquistar nada. E essa mentalidade permeia não só a mentalidade do brasileiro, mas permeia a mentalidade da humanidade. Pessoas que conseguiram dominar isso, pessoas que fizeram essa oração e entenderam que tem coisas que ela pode dominar e coisas que elas não podem. Aquilo que ela pode, ela tem que trabalhar para fazer bem feito, e aquilo que ela não pode, tem que aceitar o mais rápido possível para não ficar sofrendo. Essas pessoas, ela sai muito à frente das pessoas que simplesmente não aceitam aquilo que não podem controlar e nem controlam aquilo que de fato estariam a seu controle, né, Anderson? Pois é. E aí, se a gente for olhar para o que vem antes, né? Falando aqui do que vem antes, é mais ou menos o seguinte: a pergunta que eu faria é: você tem vivido como animal, né? Ou com as capacidades que diferem os seres humanos dos animais? E aí, por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós temos algumas capacidades em relação aos animais, né? Se a gente falar aqui de um cachorro, se a gente falar aqui de um cavalo, se a gente falar desses animais, nós somos muito parecidos em várias coisas com relação a eles. O que difere são basicamente três situações que nós temos no nosso cérebro e que nos dão uma capacidade que os animais não têm. A primeira delas é a autoconsciência, que é a habilidade, né? É uma capacidade que nós temos de refletir sobre o nosso próprio pensamento. É quando você para assim e diz: opa, mas calma, esse pensamento que eu estou tendo, essa linha de pensamento que eu estou tendo, ela faz sentido? Ela conecta com o que eu quero? Como é que eu estou me sentindo agora? Eu estou me sentindo feliz? Eu estou me sentindo angustiado? Eu estou meio para baixo? Eu tô elétrico? Eu estou animado? Estou motivado? Como é que eu estou me sentindo? Essa é a autoconsciência. E aí ela também nos permite ter uma capacidade entre o estímulo que eu recebo e a resposta de poder decidir como que eu vou reagir a esse estímulo. Como é que eu vou reagir àquilo que está sendo provocado a mim? O Freud era da escola do determinismo, né? Ele proferiu essa escola do determinismo. Ele acreditava que para cada estímulo você vai ter sempre a mesma resposta. Por exemplo, se o ambiente físico, se as pessoas que estão próximas a mim, elas me tratam de um modo, eu vou reagir sempre daquele modo. Se elas me tratam bem, eu vou estar feliz, eu vou estar contente. Se elas me tratam mal ou disseram alguma palavra que me magoou, aquilo vai interferir em todo o meu dia. E essa coisa do determinismo, né, foi baseado em estudos, em pesquisas, tal. Por que que a gente discorda, né, um pouco dele aqui, como vários outros autores? Nós não somos psicólogos, não somos PhD em absolutamente nada aqui, mas a gente estuda e procura olhar para várias literaturas para tentar encontrar aqui o que para nós no MCA faz mais sentido. E aí o determinismo, quando você vai buscar ali quais foram as bases do estudo dele, ele foi com macaco, pombo, cachorro, e quando fala de animais, de pessoas, ele fala de pessoas neuróticas e psicóticas. Então ele foi
pautado, todos os estudos foram pautados nesse ambiente. Então ele dizia que para um mesmo estímulo, você vai ter sempre uma mesma reação. E aí a gente acredita que isso é diferente. O que acontece com você não determina quem você é. Pode até ter determinado até esse ponto, mas você tem total capacidade de tomar as decisões, agir proativamente em cima disso e começar a mudar o seu destino a partir de então. E aí, esse é o primeiro ponto, né? A autoconsciência. Depois a gente vai ter a consciência, que é eu poder avaliar simplesmente o que é errado e o que é certo, de acordo com os meus valores e paradigmas, não de acordo com o que o outro diz que é certo ou errado, não de acordo com o que o ambiente onde eu vivo trabalha e atua para que, olha, eu acredito que quem é rico é do mal. Eu acredito que quem tem uma postura que tem posses e tal é uma pessoa ruim. Eu acredito que a gente nasceu pobre, a gente tem que sofrer mesmo, tem que pegar o ônibus cheio, tem que acordar de manhã cedo e trabalhar e tal. Beleza. Minha família é toda de pessoas obesas, então eu estou fadado a ser um gordo também, uma gorda, eu estou fadado a ficar mal de saúde aqui. Olha, porque minha família inteira tem um histórico aqui de problemas cardíacos. Estou ferrado, eu não vou viver muito tempo, vou ter um infarto qualquer hora dessa, esse é o meu destino. E a gente acredita que através de uma consciência que todos temos, você pode pautar em seus valores e paradigmas, poder definir o que é certo e o que é errado. E o terceiro, que é a imaginação, é a capacidade da gente criar, né, o nosso neocórtex, neo, né, vem do que é novo, daquilo que é mais recente, daquilo que é mais moderno, mais atual, com o nosso neocórtex da gente criar imagens que transcendem a realidade presente. Então, assim, gente, essas três capacidades, né, autoconsciência, consciência e imaginação, é o que nos difere dos animais. Por isso, tão logo eu posso concluir aqui que o estímulo e a reação, o modo como a gente reage, vai depender da nossa, se nós estamos sendo mais proativos ou mais reativos. E já já eu entro nesse ponto aí para a gente continuar discutindo esse respeito. Só complementando o que o Anderson falou, quando a gente pensa em autoconsciência, consciência e a imaginação, uma forma que eu, Emerson, tenho de avaliar, e às vezes quando eu estou aqui com as pessoas conversando, de passar isso, é uma nova, talvez, né, uma nova interpretação do pensamento crítico. Porque às vezes a pessoa entende o pensamento crítico como criticar a pessoa, poxa, o Anderson, ó, não gostei desse seu óculos, não gostei disso. E quando é o pensamento crítico, não é em relação ao outro e nem em relação à pessoa. É o pensamento crítico em relação àquela ideia. É você se autoanalisar e autocriticar as ideias que estão arraigadas na sua mente. Então, quando a gente fala de mentalidade, para você evoluir, que a mesma coisa de consciência e autoconsciência é você ter um pensamento crítico sobre a ideia. Então, por exemplo, se você vem de uma família de pessoas obesas, peraí, por que que isso acontece? Você começa a criticar para entender da onde vem a raiz daquilo. É genético? Poxa, se é genético, a ciência hoje já me ajuda a evoluir para que eu não manifeste aquela genética como aconteceu com os meus pais. A ciência hoje já ajuda. Se você vem de uma família onde seu pai, seu avô e assim teve câncer, ele fala que você tem um gênero ali e você pode se colocar em situações para aquele gênero ele vir a realmente se manifestar ou não. Então, tudo isso hoje tem resposta. Só que você precisa ter um pensamento crítico para não aceitar simplesmente aquilo que você pode criticar e mudar na sua vida. Se você, por exemplo, eu até notei aqui enquanto nós falava, a gente cita aqui o Tony Robbins. Não sei se você sabe, Anderson, eu imagino que sim, mas se você está no Tony Robbins hoje é uma autoridade a nível mundial de desempenho, desenvolvimento, e a própria história dele fala sobre isso. Ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro, quase do tamanho de uma laranja, com 17 anos. E os médicos diziam, olha, pô, esse tumor aí vai dar problema, você vai morrer e tal. E ele usou aquilo não só por uma crença, assim, vou acreditar. Ele foi no médico, pesquisou e começou a se desenvolver para que aquele tumor não avançasse. Teve consequências, o hormônio do crescimento ele acabou crescendo demais e tal, mas ele está hoje aí perto dos seus A 60 voz, né? anos, vivo, a voz dele teve consequências, mas ele está aos 60 anos hoje vivo e teve uma carreira de sucesso. Aos 17 anos, quando ele foi diagnosticado com isso, ele poderia se entregar, já estava quebrado, literalmente, dormia no carro,
poderia se entregar. Ao invés disso, ele continuou tocando a vida dele, saiu de um ambiente, saiu de consumir aquilo que poderia avançar esse tumor, né, esse que ele descobriu, e teve uma vida saudável, mudou os seus hábitos, mudou a sua consciência, fez a crítica, não aceitou aquilo como uma verdade e transformou a sua história. Isso é um exemplo de saúde, é um exemplo extremo que não está sob o controle 100% meu e seu, mas no que diz respeito a feitos, a realizações, quero ler, quero correr, quero emagrecer, gente, isso está no nosso controle e precisa de um pensamento crítico, não em cima da pessoa, não em cima de você, eu sou burro, eu sou assim, eu nasci assim, porque isso aí é vitimismo, que está ligado com mentalidade também. E não é o pensamento de vitimismo, é o que eu posso controlar, o que eu posso fazer para que essa história seja diferente. E aí, segue o MCA que você vai ver. Quando você toma uma decisão, você tem um planejamento, você tem uma rota, você tem um destino, você tem as dificuldades no caminho. E a gente está cheio de vídeos falando sobre cada ponto que nós passamos. Anderson e eu já passamos por muito desses pontos em áreas diferentes que pode te ajudar a construir essa sua carreira, esse seu desempenho. Mas começa por aqui, sobre o pensamento crítico, que eu traduzo aí para facilitar sobre o Anderson fala sobre consciência, né? Eu trago como pensamento crítico, mas esse crítico a respeito das ideias, daquilo que está na sua cabeça, das crenças que está na sua cabeça. É a vontade independente, né? É a capacidade que a gente tem de agir de acordo com a nossa autoconsciência, independente da influência, independente do ambiente, independente das pessoas com quem você convive, independente do momento que você atravessa. Que é foda, a gente olha para aquela história lá do Viktor Frankl, né, no campo de concentração nazista, e o cara estava ali, né? Não sei se vocês conhecem o Viktor Frankl, a gente já falou dele aqui algumas vezes, tem aquele livro Em Busca de Sentido, que fala sobre propósito. E ele, né, psicólogo, psiquiatra, e esse cara teve ali a família dele inteira assassinada, né, nos campos de concentração, e ele passou por todas aquelas humilhações, todo aquele momento, né, que qualquer pessoa normal, né, natural, diria, pô, me mata logo aqui, joga na Larguei. câmara de gás, porque eu não estou aguentando mais essa desgrama aqui. Mas ele teve resiliência e ele teve vontade independente, né? Ligado, procurou sempre estar muito vinculado aos seus valores, às suas crenças, aquilo que ele acreditava que transcendia, que era a liberdade que ninguém podia tirar dele, que era a liberdade da autoconsciência. E ele aguentou passar por todo aquele momento, né? Foi um cara que criou depois a logoterapia, saiu daquilo ali e teve uma vida de muito sucesso depois daquilo, apesar de todas as dificuldades. Então, isso é o que a gente chama de vontade independente. Ela pode ser vinculada à tua autoconsciência, independente do meio e das influências que você sofre. E assim, a gente tem sempre a capacidade, pensa nisso. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, eu não estou dizendo aqui que é tranquilíssimo, né? Você vai aqui ligar um Pegou e botão e foi. vai dizer: opa, eu sou uma pessoa altamente proativa. Sentimentos, deixa eu colocar você aqui no cantinho, eu vou agora focar aqui nos meus valores. Porra, não é fácil. É muito difícil você desvincular o sentimento da tua capacidade analítica e olhar e decidir sempre pautado em valores e naquilo que é importante para você. Não é fácil, mas é possível de realizar. Como é que você consegue criar isso? Com treino, com prática, né? Você cada vez mais tendo a autoconsciência e avaliando cada uma das ações que você toma. Deixar de usar tanto o seu sistema límbico, o teu sistema automático, e procurar olhar mais para reflexão. Usar mais o seu neocórtex para reflexão. Então, assim, a gente tem a capacidade de subordinar sempre os nossos sentimentos aos nossos valores. É o que a gente chama de iniciativa para fazer as coisas acontecerem, né? A gente está falando aqui sobre esse ponto agora, e é o que, no final das contas, significa a tal da proatividade. Se você pensar que isso se reflete numa coisa bem prática, que é a tal da ter responsabilidade, é quando eu assumo a responsabilidade para mim, a responsabilidade de agir, a responsabilidade pelo resultado, a responsabilidade pelo que acontece, a responsabilidade por ter me trazido até esse momento na minha vida, ela é única e exclusivamente minha. Se você puder dividir a palavra responsabilidade, né? Responsabilidade nada mais é do que a habilidade de escolher a sua resposta. Se você quiser culpar outras pessoas, ok. Se você quiser ficar sentado esperando que o político, que o governo ou que as pessoas do teu meio se compadeçam da sua dor, tenham piedade de você,
digam, olha, mas aquela pessoa, pô, mas olha o Anderson ali, rapaz, é um cara tão bom, não merece estar passando por aquilo que está passando. Deixa eu ir lá, pegar na mão dele e ajudá-lo e fazer. Pode até ser que isso aconteça na sua vida. Você tenha feito muito por alguém e essa pessoa vá lá e diga, mas você não pode esperar esse tipo de retribuição. Você não pode esperar esse tipo de situação para agir. Isso é o que as pessoas reativas fazem. E o mundo ele é separado entre proativos e reativos. Os proativos tomam decisões baseadas em seus valores e os reativos eles esperam que as coisas aconteçam. Isso está influenciado e está arraigado até na linguagem que você usa. Quando vocês, mas fulano não faz do jeito que eu queria. Mas essa pessoa não é boa o suficiente. Mas olha que porcaria, ele ao invés de estar fazendo alguma coisa boa e produtiva para a gente, está fazendo essas cagadas aí e tal. Pô, a linguagem que você usa, ao invés de você dizer assim, hoje eu vou fazer isso acontecer. Hoje eu estou aqui com um plano. Eu coloquei até no Stories agora há pouco, né? Falando sobre, cara, eu estava na cozinha preparando um café hoje de manhã e eu olhei para o relógio. Tem um relógio na cozinha Uhum, e eu estava olhando que estava lá parado, 8h30 o relógio, beleza, paradão lá. Só que eu olhei para o ponteiro do segundo, cara. Ele é muito rápido, Emerson. Ele faz uhum, assim, ó, e não para, cara, não para. Ele vai lá, uhum, na velocidade dele correndo e não para. E aí eu disse, pô, você tá olhando, parece que tá 8h30 parado ali o tempo. Mas se uhum, você piscar o olho e voltar de novo, ele já vai ter andado ali para 8h35. E eu disse, e aí, o que você vai fazer com o seu sábado? O que você tem de uhum. planos aí para o seu sábado? Vai ficar aí na rede social ou você vai fazer alguma coisa positiva para poder se lembrar lá na frente de que esse dia foi um dia que valeu a pena ser vivido? Então, o tempo, cara, assim como o dinheiro, o tempo é algo que se você não controla, ele vai controlar você. E como é que você controla o tempo? Porra, começando por aí, tomando decisões, Uhum. agindo, né? Sabendo para onde você quer ir e procurando aproveitar esse ponteiro dos segundos da melhor forma possível. Cara, que ilustração bem legal essa sua, né? Representa a vida, né? A gente está nos segundos, mas aquele nosso plano de médio prazo está nos minutos e os planos de longo prazo está nas horas, né? A gente não vê tanto as horas se movendo, mas está diretamente ligado ao que você está fazendo em cada segundo, né? Pô, ilustração fantástica essa, viu, Anderson? Muito bom mesmo. Pois é. Nunca tinha pensado dessa forma, muito legal. E aí, gente, o que que acontece, né? A gente deu aqui para vocês como é a mentalidade das pessoas e o que isso impacta na vida de cada um, o que já impactou nas nossas vidas, e qual é a consequência de permanecer dependendo dos outros, esperando dos outros. Corre o risco de você passar pela vida, ter uma vida medíocre, sempre na expectativa de que alguém faça alguma coisa por você. Duas coisas com certeza vão acontecer. Você sempre vai esperar que os outros façam, e isso pode não acontecer, e você deixa de fazer alguma coisa para alguém. Por quê? Como é que eu vou fazer alguma coisa para alguém se ninguém fez por mim? Entendeu? Então, de repente, você pode começar hoje a fazer mais pelos outros, mais pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, e esperar menos que os outros façam por você. Eu, lá atrás na minha vida, eu tive um momento de ficar esperando. Poxa, alguns exemplos aqui. Hoje, eu gosto muito de correr. E se eu esperar que aqui em Manaus não esteja sol para correr, eu não vou correr nunca. Por quê? Porque 6 horas da manhã o sol já está a pino. E às vezes você vai, não, vou correr de noite. A noite está muito abafada, muito quente. Então, assim, não tem um horário bom, ideal para correr. Quem mora no sul, de repente não vai correr nunca porque é muito frio. Então não tem ambiente ideal. A vida não é um ambiente ideal. Então você precisa decidir fazer alguma coisa e começar como o ponteiro dos segundos. E lá atrás na minha vida, teve um tempo que eu esperava. Eu esperava, não, eu vou estudar quando estiver mais perto das provas. E aí, de repente, um dia antes da prova, acontecia alguma coisa, eu não conseguia estudar, eu ia para a prova e o que, que acontecia? Nota baixa. Ia para recuperação na minha época, não sei como é hoje, os meus filhos estão estudando e não estão fazendo isso, ainda bem, não tem esse exemplo. Na minha época tinha a final, daí você não passava na final, ia para recuperação, ficava mais 2 semanas ali
na escola só estudando aquela matéria, então eu era aquele aluno que gostava da escola. Eu deixava para estudar no último dia, geralmente acontecia alguma coisa, tinha um futebol, tinha alguma coisa, eu não estudava, no dia da prova tomava bomba, ia para a final, tomava bomba, aí nas 2 semanas de recuperação, aí eu, pô, agora eu tenho que estudar, senão eu vou repetir de ano. A gente não precisa passar por isso. Quando eu entendi que eu fui ali para o segundo grau, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Bem simples. Fui para o segundo grau e falei, pô, não dá mais para ser assim. Eu tenho que otimizar o meu tempo, até porque no segundo grau eu comecei a trabalhar, não tinha esse negócio de criança com menos de 18 anos trabalhar, eu já comecei a trabalhar. E aí eu estudava um pouquinho mais todos os dias. Terminava a aula, dava uma revisada, terminava a aula, dava uma revisada, fazia um pouquinho todo dia, chegava no momento da prova, conseguia passar com êxito no quarto bimestre, até então chamado de quarto bimestre. Cresci, aprendi, mas não aprendi em tudo. Eu ia para as empresas trabalhar, Anderson, e aí eu esperava que o chefe me desse uma oportunidade. E aí eu fazia o que eu tinha que fazer, e às vezes até menos do que eu tinha que fazer, que entregar, e eu esperava ser reconhecido. Poxa, mas o chefe não dá oportunidade. Poxa, mas o fulano ali é puxa-saco, entrega tudo antes da hora. Eu entrego aqui na hora e o chefe fica elogiando ali o camarada. Emerson, ficava com esse pensamento de vitimismo. Até que um dia alguém falou, cara, você quer ser melhor? Faça mais do que os outros. Não espere ser reconhecido para que você seja melhor. Seja melhor para ser reconhecido. E essa frase marcou a minha vida. Não espere ser reconhecido para ser melhor. Seja melhor para ser reconhecido. E é isso que a gente está falando, gente. Não espere dos outros para que você comece a fazer o que tem que ser feito. Faça para que os outros comecem a te reconhecer, comecem a te ajudar, de repente comecem a te colocar num lugar de mais responsabilidade e desafio. É sobre isso. Mentalidade é sobre isso. É você fazer o que está ao seu alcance, independente do outro. E olha, não espere que você vá ser reconhecido. Isso é ingenuidade. Pode ser que você nunca seja reconhecido, mas de fato você vai ser uma pessoa melhor. Pois é, cara, você falou aí sobre controle, né? Uhum. Sobre aquilo que você sobre Pode o que controlar. você tem capacidade de agir, né? E eu lembrei disso aqui, né? Isso aqui é um círculo, né? Um círculo. Uhum. E esse círculo aqui, vamos imaginar que são as nossas preocupações. É aquilo com que você está pensando o tempo inteiro. Será que vai chover, como você usou aí de exemplo, para eu poder correr? Será que o fulano tal, você falou de eleições aí no início, será que o fulano X Uhum. ou o fulano Y vai ganhar? E a minha vida, né? Como que será a Uhum. minha vida? Será uma maravilha ou será uma tragédia, a depender disso? Uhum. Pô, como que será que vai estar o humor das pessoas no meu local de trabalho na segunda-feira? Eu saí de lá na sexta-feira, saí de lá ontem e o clima não estava muito bom, a coisa não estava legal. Como é que será que vai estar isso? Eu estou passando o final de semana remoendo esse assunto. Pô, tive uma discussão ontem com a minha esposa, não foi legal com meus filhos, e eu estou aqui, não consigo tomar a iniciativa, estou esperando que. Estou magoado. Eu estou esperando que essa pessoa venha aqui falar comigo e pedir desculpas. E aí já passou, estamos aqui 10h30 da manhã, e já passou aí mais da metade da manhã, e a coisa não se resolve, e eu estou aqui angustiado e pensando no que eu vou fazer. Beleza, isso aqui é o seu círculo de preocupação. Tudo isso está aqui dentro, né? Então você acredita que você tem controle sobre tudo isso. Só que você não tem controle sobre o sentimento das outras pessoas. Você não tem controle sobre quem vai ganhar, se é o candidato X ou o candidato Y. Você não tem controle sobre como é que vai estar o ambiente do teu trabalho na segunda-feira. Você não controla porcaria nenhuma disso. E aí, se você pegar e pensar sobre esse critério de avaliação, você vai chegar dentro desse círculo a um círculo menor. Aqui, nesse cara menor, vai estar aquilo que você controla. Perceba que dentro de todas as suas preocupações, aqui, nesse menor, é o que você controla. E o que que você tem que fazer? Focar aqui dentro. O que que você controla? Opa, tá chovendo ou tá fazendo sol? Beleza. Será que dá para eu correr? O que que eu percebi aqui, cara? Eu estou aqui no Centro-Oeste. Aqui no Centro-Oeste o tempo é louco. A gente não tem. Uhum. Porra, se tem um negócio onde aquela frase se aplica, é aqui. Não existe estabilidade. Meu irmão, aqui não tem estabilidade. Ora, nós estamos com a umidade em 20, 25%, ora ela está em 90%, agora nesse período do ano. Então eu digo, pô, o que eu já entendi? Sei mais ou menos um horário ali,
eu tenho asma, faço a minha bombinha antes de dar uma corrida ou de ir para academia e vou. Consigo treinar ali, levo a garrafinha de água, quando a garganta vai ficando seca, eu água para dentro e vou embora. Beleza, eu estou agindo sobre aquilo que eu tenho controle. No ambiente de trabalho, não está legal, não está bacana, beleza, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que entregar? Quais são minhas responsabilidades? Eu dependo de alguém para entregar isso? Chama a pessoa em específico e só, eu tenho esse trabalho para entregar aqui, dependo de você nessa parte, nessa. Dá para a gente fazer isso aqui junto? Dá para a gente trabalhar aqui? Eu conseguir entregar isso até o final do dia? Beleza, Uhum. isso eu controlo. Se fulano vai estar feliz, vai estar triste, eu não posso entrar nesse mérito. É o que a gente falou aqui, ó. As tuas decisões baseadas nos seus valores e não nos sentimentos. Beleza, o que eu vou fazendo quando eu vou tendo controle sobre isso? Vai acontecendo isso aqui, ó. Eu vou expandindo. Isso aqui são setinhas, não sei se o meu desenho está claro, mas eu vou Uhum. expandindo esse círculo menor, ele vai aumentando de tamanho até que eu vou criando influência. Eu vou entendendo o cenário, eu vou entendendo o que eu controlo, entendendo as pessoas, e eu vou criando influência. O que vai acontecendo entre esse gap aqui? O que eu controlo e o que eu não controlo? Ele vai diminuir. Então, com a minha influência, agindo, porque muitas vezes você, dependendo da forma como você age, se você é uma pessoa proativa, toma a iniciativa, você começa a criar uma influência no ambiente. Olha que coisa louca, né? Se eu deixo o Uhum. ambiente me dominar como uma pessoa reativa, a tendência é que isso caia para uma espiral decrescente. Se eu começo a agir no que eu tenho controle, eu começo a diminuir esse gap e a minha influência ela vai aumentando e diminuindo o meu ciclo de preocupação. Então, acho que essa é uma boa ilustração de qual é a diferença que tem entre você focar no que você tem controle ou agir de acordo com o sentimento e com o ambiente. Então, esse finalzinho aqui, essa conclusão aqui, Uhum. eu termino a minha parte aqui, Emerson. Perfeito, Anderson. Eu só tem uma frase aqui que eu anotei enquanto você falava, que me veio à mente. A gente falou sobre mentalidade e a importância, grava essa frase aqui, as explicações que nós demos até agora, mas grava essa frase. Antes de mudar a sua mente, procure conhecê-la. Dificilmente você conseguirá mudar aquilo que você não conhece. Às vezes a gente fala e talvez seja mal entendido, mude a sua mente, mude a sua mente. E os exemplos que nós demos aqui, boa parte dele foi sobre conheça a sua mentalidade. Porque uma vez que você conhece, que você tem essa autoconsciência, que você tem esse pensamento crítico, vai ficar mais fácil você mudar aquilo que você conhece. O jargão já conhecido aqui do MCA é o que vem antes. Se você conhece o que vem antes de você pensar, vai ficar muito mais fácil de você mudar. Com isso, eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, tenha aproveitado, conheça-se a si mesmo, conheça os seus pensamentos, a sua mentalidade, para que você possa mudá-la. Então, gente, um grande abraço, curte, compartilha, divide isso aí com outras pessoas, que com certeza vai ter alguém precisando ouvir o que a gente acabou de falar. É isso aí. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Emerson. Valeu, até mais.